Olá a todos. Hoje discutiremos então as principais glomerulopatias, aquelas que são mais importantes e que todo clínico, todo pediatra deveria saber. Qual deve ser o papel do clínico, o papel do pediatra, do médico de família na abordagem de glomerulopatias? Pelo menos reconhecer os sinais e sintomas e confirmar o diagnóstico sindrômico com exames complementares básicos. Reconhecer e tratar a glomerulopatia por lesões mínimas, que é a principal forma de síndrome nefrótica em crianças, e a glomerulonefrite difusa aguda, que é a principal causa de síndrome nefrítica também na infância. Reconhecer e encaminhar urgentemente aquelas formas que são rapidamente progressivas, saber que existem as formas rapidamente progressivas e encaminhá-las rapidamente para o nefrologista. Fazer o tratamento inespecífico das doenças glomerulares do adulto, ou seja, daquelas que evoluem com doença renal crônica. E sempre lembrar e pesquisar o acometimento glomerular nas patologias sistêmicas, por exemplo, o diabetes mellitus, o lúpus eritematoso sistêmico. Nós já sabemos que as glomerulopatias podem ter diversos tipos de apresentação clínica. A síndrome nefrótica, a síndrome nefrítica. Raramente, a síndrome nefrítica pode evoluir como uma glomerulonefrite altamente progressiva. As glomerulopatias podem evoluir lentamente, sem sintomas, para uma síndrome nefrítica crônica e doença renal crônica. As glomerulopatias podem ser causas de hipertensão arterial que aparentemente era primária, mas tem por base uma glomerulopatia. E a principal forma de apresentação clínica são as alterações urinárias assintomáticas, ou seja, aquele paciente que tem uma hematúria macroscópica recorrente. É o caso, por exemplo, da principal glomerulopatia, a glomerulopatia mais comum no mundo, que é a nefropatia por IgA, que cursa dessa maneira. Uma hematúria microscópica isolada, uma proteinúria assintomática. Vamos falar inicialmente sobre a síndrome nefrítica. Como nós sabemos, a síndrome nefrítica é um quadro de instalação normalmente súbito, o que faz com que muitas vezes o paciente ou seus familiares levem esse paciente ao departamento de emergência devido à instalação abrupta da doença. A criança, então, dorme bem e frequentemente acorda assim, dessa maneira, inchada. Então, é um processo inflamatório agudo nos glomérulos, acarretando sinais e sintomas que são hematúria, normalmente associada a dismorfismo eritrocitário, com cilindros hemáticos, pois se trata de uma hematúria glomerular. É muito comum a proteinúria, e essa proteinúria, na maioria das vezes, é subnefrótica. É muito frequente que os pacientes relatem algum grau de oligúria, e o edema e hipertensão, que são secundários ao quadro de retenção hidrossalina que esses pacientes fazem. Ou seja, aqui os pacientes são hipervolêmicos. E algum grau de insuficiência renal, de perda de função renal, é comum na síndrome nefrítica. Essa doença pode ser uma doença primária, sem ter uma causa secundária que explique, ou, como é o caso da glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, pode ser secundária. Então, as causas secundárias pós-infecciosas, a mais comum é a pós-streptocócica, associada a alguns tipos nefritogênicos do Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, outras formas não streptocócicas, virais e até parasitárias. Entre as doenças multissistêmicas, chamamos atenção para o lúpus eritematoso sistêmico, que tem várias formas de apresentação de dano glomerular, entre eles um quadro de síndrome nefrítica. E entre as causas primárias, a mais comum das glomerulopatias, que é a doença por deposição de IgA ou nefropatia de Berger, e também a glomerulonefrite membrana proliferativa, que pode ser primária, mas pode ser secundária, a hepatite C, por exemplo. Lembrar que algumas formas de síndrome nefrítica cursam com um complemento baixo, e isso é fundamental na hora de se estabelecer o diagnóstico. É o caso da glomerulonefrite pós-streptocócica, da glomerulonefrite lúpica, e outras formas são normocomplementêmicas, como é o caso, por exemplo, da nefropatia por IgA, a doença de Berger, que é um dos diagnósticos diferenciais da glomerulonefrite pós-streptocócica. Como nós já dissemos, a hematúria é comumente dismórfica, de padrão glomerular e muitas vezes associadas ao cilindro hemático, que é patognomônico de glomerulopatia. A glomerulonefrite pós-streptocócica é a mais comum tipo de nefrite em países subdesenvolvidos como o nosso. Ela ocorre principalmente em crianças, porém o pico de instalação é entre os 5 e 12 anos e raramente ocorre em menores de 3 anos de idade. Em adultos, pode ocorrer, porque a maioria das vezes os adultos já tiveram contato com esse streptococcus, mas é menos de 10% dos casos.
Como nós dissemos, ela está associada a uma infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que pode ser adquirido através de uma doença clinicamente detectável ou não. Pode vir de uma infecção de vias aéreas superiores ou de uma piodermite. E a história natural dessa doença, ela tem um período de latência que é normalmente em torno de 10 dias na amigdalite e de 2 a 3 semanas nas piodermites. No quadro clínico, nós sabemos que a maioria das pessoas, das crianças que são contaminadas por essas cepas nefritogênicas, cursam de forma assintomática. Se nós pegarmos uma sala de aula, por exemplo, que as crianças têm contato umas com as outras, uma pequena parte vai apresentar o quadro clínico de síndrome nefrítica e a maior parte vai ser assintomático, apenas com hematura microscópica, por exemplo. A hematura, então, vai ser macroscópica em 30% dos casos. É muito comum, faz parte dessa síndrome que esses pacientes fiquem oligúricos. E essa oligúria é por uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Obviamente, esses indivíduos vão ser hipervolêmicos e vão ser edemaciados, inclusive com um risco de edema agudo de pulmão, daí a importância de se fazer o repouso, o tratamento. A proteinúria normalmente é baixa, subnefrótica, apenas uma pequena parcela desses pacientes evoluem com quadro de proteinúria na faixa nefrótica. Esses pacientes são hipertensos, na maioria das vezes volume dependentes, e obviamente também podem fazer um quadro de encefalopatia hipertensiva. Podem surgir alguns sintomas gerais, como mal-estar, sintomas gastrointestinais vagos, dor lombar bilateral, e lembrar que esses pacientes muito frequentemente têm piócitos na urina, e isso não pode ser confundido com infecção do trato urinário. Esses piócitos fazem parte do processo inflamatório. Esses pacientes, eles têm uma propensão maior a ter hipercalemia, a ter um aumento do potássio, secundário a um hipoaldosteronismo hiporreninêmico. Bom, esses pacientes eles são hipervolêmicos. Nos pacientes que são hipervolêmicos, eles estão com expansão do volume intravascular. Portanto, eles têm a liberação de renina deles está suprimida. Então, eles têm uma tendência maior a fazer um hipoaldosteronismo por ter por essa liberação de renina suprimida, podendo então evoluir com hiperpotassemia. É normal algum grau de retenção nitrogenada e uma pequena parcela desses pacientes podem evoluir com uma retenção nitrogenada progressiva, que são as formas rapidamente progressivas. Qual é o algoritmo, então, diagnóstico dessa doença? Primeiro, questionar sobre faringite ou piodermite recente. Verificar se o período de incubação é compatível. Tentar documentar a infecção estreptocócica. Na faringe, a antistreptolizina O está presente aí, está positiva em 80% a 90% dos casos, e a anti-DNase em 75% dos casos. Na pele, a gente sabe que o ácido já não é tão positivo mais, a anti-DNase está positiva em 60% dos casos. Existe um teste, que é o Streptozyme Test, que não é disponível, pelo menos na rede pública do Brasil. Ele testa todas essas enzimas estreptocócicas. Uma coisa fundamental é que na GNDA pós-estreptocócica, o complemento tem que cair na fase aguda. Isso é um critério diagnóstico. Então, normalmente cai o C3 e o CH50. Então, a confirmação laboratorial passa pelos marcadores, que a gente já falou, e normalmente nós não fazemos biópsia nesses pacientes. Por que faríamos uma biópsia num paciente que tem um quadro de GNDA pós-estreptocócica? Se ele mantiver a oligúria por mais de uma semana, se o complemento não se normalizar após 8 semanas, muito provavelmente não é GNDA pós-estreptocócica. Pode ser, por exemplo, uma glomerulonefrite lúpica. Se a proteinúria for nefrótica, em criança ou em adulto, se houver evidência clínica ou sorológica de doença sistêmica, na ausência de evidências laboratoriais para estreptococcisia, na possibilidade de ser uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, e obviamente se o complemento for normal. O complemento normal praticamente descarta a GNDA pós-estreptocócica, nós temos que pensar em outra patologia. Então, caso se biopsie, o que acontece só na minoria dos casos, nós vamos encontrar uma proliferação em todo o glomérulo, uma forma proliferativa difusa. E aqueles casos que evoluem raramente com a forma crescêntica, nós vamos encontrar uma proliferação extracapilar. Aqui nós estamos vendo que o espaço de Bowman está íntegro, não há uma proliferação extracapilar. Nesse caso, existe uma proliferação obliterando o espaço de Bowman. Nós já sabemos que isso aqui é uma emergência médica, esses pacientes precisam ser encaminhados, porque o tratamento, nesse caso específico, é diferente. Então, aqui nós temos um glomérulo normal, uma GNDA com intensa proliferação dentro do glomérulo,
E aí dá para entender por que esses pacientes caem a taxa de filtração glomerular e fazem retenção hidrossalina. E aqui a forma grave, que é a forma crescêtica. Na imunofluorescência, esses pacientes vão apresentar depósitos de imunocomplexo, normalmente IgG e fração C3 do complemento, ali nos capilares e no mesanjo. E na microscopia eletrônica, o achado típico são a presença de corcovas ou gibas formadas por nódulos subepiteliais eletrodensos. Pode acontecer também no espaço subendotelial, mas é mais frequente aqui no espaço subepitelial. O diagnóstico diferencial tem que ser feito com aquelas outras doenças que cursam com síndrome nefrítica e complemento baixo. Lembrar que existem outras glomerulonefrites pós-infecciosas, né? Existe a glomerulonefrite lúpica, que não é o frequente, não é comum, mas o lúpus pode se manifestar inicialmente como uma glomerulopatia. E temos que nos lembrar da glomerulonefrite membrana proliferativa, muito comumente associada ao vírus da hepatite C. Como é que a gente trata esses pacientes? Não existe um tratamento específico. Esses pacientes a gente faz repouso absoluto, uma vez que há o risco dessa criança, principalmente, evoluir com um quadro de edema agudo de pulmão, encefalopatia hipertensiva, se ela fizer atividade física normal. Então, quando se suspeita da não aderência ao repouso, é uma indicação de internar essa criança. Nós fazemos uma dieta hipossódica, nós usamos furosemida e, raramente, daqueles pacientes que não respondem à furosemida isoladamente, nós associamos algum outro tipo de vasodilatador para tratar a hipertensão arterial. E uma coisa fundamental na conduta desses pacientes é monitorar o complemento 8 semanas após o quadro inicial. Ou seja, 2 meses após o quadro inicial, o complemento tem que voltar ao normal. E quanto aos antibióticos? Iniciar antibiótico precocemente, um quadro de infecção estreptocócica, previne o aparecimento de glomerulonefrite? Nós sabemos que não. Existe benefício do uso de antibiótico para o quadro agudo de glomerulonefrite? Nós também sabemos que não, porque sabemos que existe um período de latência. A doença de base provavelmente não está mais ali. Mas está indicado o tratamento com antibióticos para os pacientes que se apresentam com glomerulonefrite? Sim. Se os pacientes ainda não receberam antibiótico-terapia, é interessante tratá-los mais para o benefício da comunidade, não para esse paciente, para erradicar essa cepa nefritogênica. A gente sabe que são poucas cepas nefritogênicas. Então, é uma tentativa de erradicar e evitar a disseminação de uma cepa nefritogênica. Existe indicação de antibiótico profilático, uma vez que o indivíduo apresente uma GNDA pós-streptocócica, assim como acontece na febre reumática? Não, não existe essa indicação. Prognóstico desses pacientes, eles melhoram normalmente em no máximo 2 semanas, e alguns achados persistem. Por exemplo, a oligúria, no máximo 1 semana, 2. Complemento baixo, até 2 meses. E isso é fundamental no diagnóstico diferencial. Nós temos que repetir o complemento para podermos afirmar com certeza que se tratava de uma GNDA pós-streptocócica. Se o complemento não volta ao normal, nós sabemos que provavelmente isso é outra doença. Hematura microscópica pode persistir até por 1 ano. A proteinúria subnefrótica até por 5 anos. E nós sabemos que 1 a 5% dos pacientes evoluem de forma desfavorável. Então, nós temos pacientes que podem evoluir com a glomerulonefrite altamente progressiva, é uma exceção. Indivíduos que fazem proteinúria crônica e acabam evoluindo com insuficiência renal crônica. Indivíduos que fazem um dano glomerular muito grande e fazem uma glomerulosclerose focal secundária e evoluem para doença renal crônica a longo prazo. A doença de Berger. A doença de Berger é uma outra glomerulonefrite, é a glomerulonefrite mais comum no mundo e por isso nós precisamos conhecê-la. A apresentação clínica típica dessa doença são episódios recorrentes de hematura macroscópica, 40% a 60% das vezes, que duram de 2 a 6 dias e pode ser desencadeado por infecções de vias aéreas superiores, muitas vezes por atividade física e até vacinação, muitas vezes viroses. Por isso é uma doença que frequentemente se confunde com GNDA. Mas nós sabemos que na Berger, já dissemos isso, o complemento não cai. Então, se nós fizermos o algoritmo diagnóstico correto da GNDA, nós não vamos confundir essas duas doenças. A síndrome nefrótica acontece em cerca de 10% dos casos e pode se associar com lesão glomerular mínima. O complemento é normal e a EGA pode estar elevada em 50% dos casos. Nós sabemos que essa é uma doença do metabolismo da imunoglobulina A. Não se conhece exatamente o mecanismo. A biópsia renal está indicada naqueles pacientes que evoluem com proteinúrias, principalmente na síndrome nefrótica, na síndrome nefrítica e evoluem com insuficiência renal. Alguns preconizam biópsia em todos os pacientes. Isso é muito controvertido e alguns médicos preferem
serem mais conservadores devido aos riscos da biópsia renal e só biopsiarem nesses casos aí. A síndrome nefrítica clássica, com hematura, edema e hipertensão, ela não é comum no GNDA, mas quando ela acontece é fundamental o diagnóstico diferencial com glomerulonefrite pós-estreptocócica. E lembrar que podem surgir sintomas constitucionais leves, febre baixa, disúria, dor lombar, mialgia, e aí muitas vezes esse paciente pode ter hematura, pode ter algum grau de piúria, fazer o diagnóstico diferencial com a infecção do trato urinário. Os episódios de hematura podem se associar à diminuição de função renal, principalmente pela toxicidade tubular da hemoglobina e também pela oclusão tubular por cilindros hemáticos. E essa doença pode se apresentar com hematura microscópica direta. Ela sempre mantém uma hematura microscópica e uma proteinúria subnefrótica constante. E isso está associado a um pior prognóstico na nefropatia por IgA. O prognóstico dessa doença, então. Normalmente, os pacientes que têm episódios de hematura macroscópica e proteinúria baixas, não têm hipertensão, eles têm um bom prognóstico a longo prazo. Mas nós sabemos que essa doença pode evoluir para doença renal crônica em até 40% dos indivíduos. A doença renal crônica terminal em menos de 10 anos pode estar associada à forma crescêntica, que não é comum, é raro. E essas doenças com remissão completa, desaparecimento completo da hematúria e tudo, também não é muito comum. Quais são os marcadores de mau prognóstico? Os indivíduos mais idosos, os indivíduos do sexo masculino, indivíduos que se apresentam com insuficiência renal, indivíduos que se apresentam com proteinúria, os indivíduos que apresentam hipertensão, ausência de episódio de hematura macroscópica, aqueles indivíduos que ficam só com a hematura microscópica e proteinúria subnefrótica, glomerulosclerose crescentes e atrofia tubular na biópsia renal e depósitos de IgA nas alças e depósitos subendoteliais também na biópsia renal. Então, na microscopia óptica, existe uma glomerulonefrite que é principalmente mesangial, uma proliferação mesangial, diferente da GNDA, e na imunofluorescência, depósitos mesangiais de imunoglobulina A. O diagnóstico diferencial é feito com glomerulonefrite pós-estreptocócica, mais uma vez lembrando que esse diagnóstico nem deveria ser pensado, porque na glomerulonefrite pós-estreptocócica o complemento tem que cair, o que não acontece na nefropatia por IgA. Existem doenças como o mal de Alport, que é uma doença genética heterogênea, ligada ao X, ou seja, acomete mais os indivíduos do sexo masculino, que também pode se apresentar com surtos de hematúria, mas normalmente esses pacientes evoluem com doença renal crônica, é uma doença do colágeno, ela cursa com sudez, alterações visuais e insuficiência renal crônica. E também existe uma outra doença que é benigna, que é também uma hematura glomerular, uma herança autossômica dominante, mas os indivíduos não evoluem com insuficiência renal crônica, que é a hematura glomerular benigna. Nós sabemos que a nefropatia por IgA é uma doença que tipicamente não responde satisfatoriamente a nenhum tipo de tratamento, então nós vamos usar os inibidores de enzima de conversão e também os bloqueadores de receptor de angiotensina de forma inespecífica para controlar a hipertensão e para tratar a proteinúria, e com isso também tentando reduzir a hiperfiltração dentro do glomérulo, mantendo assim a sobrevida renal por mais tempo. Corticoide está indicado naqueles casos em que há uma proteinúria nefrótica, em que ocorre uma perda de função renal mais rapidamente e quando há critérios de severidade na biópsia renal. E existem vários relatos de ação do ácido ômega 3 nessa doença, embora sejam controversos. Vamos falar um pouco sobre síndrome nefrótica. Lembrar então que a apresentação da síndrome nefrótica, os dados que nós temos é a proteinúria, que é maior do que 3,5 gramas para cada 1,73 metro quadrado de superfície corporal no adulto, ou 40 a 50 miligramas por quilo em 24 horas em crianças. Esses pacientes, obviamente, evoluem com hipoalbuminemia, com edema, hiperlipidemia e lipidúria. Então, essa é uma doença mais insidiosa, que nós temos a instalação insidiosa de um edema que pode ser de face, bipalpebral, como nós estamos vendo aqui, que evolui para o edema, de um quadro de anasarca, com edema pronunciado de meios inferiores, com ascite, etc. Em relação ao tipo de proteinúria, é importante enfatizar que nós podemos ter uma proteinúria seletiva, que só acontece, por exemplo, na lesão glomerular mínima. Aqui, o que ocorre é a fusão das pedicélulas dos podócitos, uma mudança estrutural da membrana basal, e a membrana basal perde a sua carga negativa, deixando passar principalmente a albumina. Então, essa é uma proteinúria com muito mais albumina do que as outras proteínas.
Em relação às outras glomerulopatias, isso acontece na lesão glomerular mínima. As outras glomerulopatias, como a membranosa, né, a membrana proliferativa, as outras formas de síndrome nefrótica, a glomerulosclerose segmentar e focal, elas cursam com proteinúria não seletiva. Em relação à proteína perdida e o correspondente clínico. Então, a albumina, uma vez perdida, ela vai reduzir a pressão oncótica e esses indivíduos vão ter edema por um mecanismo diferente daqueles indivíduos da síndrome nefrítica, que tem edema por retenção de sódio e água. Aqui não, esses indivíduos, via de regra, são até hipovolêmicos, principalmente na fase de instalação na doença. A antitrombina 3, quando perdida, aumenta os fenômenos de coagulação, aumentando aí a possibilidade, por exemplo, de trombose venosa profunda e até edema agudo de pulmão. A globulina de ligação da tiroxina, ela pode alterar os exames de função tiroidiana, embora isso não tenha importância clínica na maioria das vezes. A mesma coisa acontece com a proteína fixadora do colesterol, do colecalciferol, e a gente sabe que isso pode acabar levando a hiperparatiroidismo secundário, mas é raro, não é frequente, como é o caso da insuficiência renal crônica. A perda de transferrina pode sim levar a uma anemia hipocrômica, que é resistente à reposição de ferro, porque aí nesse caso foi por perda da proteína transportadora. E a perda de imunoglobulinas pode levar uma maior suscetibilidade a infecções, principalmente a germes capsulados. Complicações da síndrome nefrótica nós já falamos, mas vamos lembrar. Trombose de veia renal, né, que pode acontecer na membranosa, na membrana proliferativa, na amiloidose, porque são doenças que são, ao contrário da lesão glomerular mínima, nós vamos ver que responde muito bem ao tratamento, isso aqui são formas mais crônicas de síndrome nefrótica. Então nós vamos ter dor nos flancos, na virilha, varicocele do lado esquerdo, hematúria macroscópica, aumento significativo da proteinúria, redução inexplicável do débito urinário e edema renal com assimetria ultrassom, tudo isso secundário à trombose de veia renal. Infecções, também, da mesma maneira, muito mais frequente nas formas de síndrome nefrótica crônicas, principalmente o Streptococcus pneumoniae. Esses pacientes devem ser vacinados. Instabilidade hemodinâmica, choque e às vezes insuficiência renal aguda. Na fase de formação de edema, uma vez que quando está se formando o edema, o indivíduo fica, obviamente, hipovolêmico. Às vezes, se o indivíduo tiver diarreia, se tiver sepse, tiver peritonite, né, esses indivíduos têm ascite, podem fazer uma peritonite. Ou quando se usa de forma intempestiva diurético nesses pacientes, eles podem chocar e fazer insuficiência renal aguda. Em relação ao tipo histológico, em relação a adultos, nós sabemos que a membranosa e a glomerulosclerose segmentar e focal são as principais glomerulopatias que levam à síndrome nefrótica. A doença por lesão mínima também pode acontecer em adulto, ela responde por 10 a 15% dos casos, muito menos do que na infância, em que ela responde por praticamente 80 a 90% dos casos, e aí as outras formas, como a membrana proliferativa e a proliferativa mesangial. Então, no adulto, as duas glomerulopatias que mais frequentemente levam à síndrome nefrótica é a GESF e a glomerulonefrite, glomerulopatia membranosa. Em relação à idade, nós sabemos que abaixo dos 15 anos de idade, principalmente abaixo dos 8 anos, 9 anos de idade, a lesão glomerular mínima é a mais frequente. Por isso, até que se prove o contrário, uma criança que tem síndrome nefrótica, nós vamos entender que ela tem uma lesão glomerular mínima e vamos tratá-la como tal. Depois dessa idade, não existe mais uma predominância do tipo de lesão glomerular. Então, se nós tivermos um paciente com síndrome nefrótica, exceto em criança, que nós vamos sempre, a princípio, pensarmos em lesão glomerular mínima, nós temos que pensar primeiro na possibilidade dessa doença ser secundária. Então, vamos fazer o hemograma, vamos fazer glicemia para descartar diabetes, vamos fazer um exame parasitológico de fezes, principalmente nas regiões endêmicas para esquistosomose, vamos fazer sorologia para sífilis, vamos dosar as transaminases para ver se não tem alguma lesão hepática, sorologia principalmente para hepatite C, e a hepatite C nós sabemos que aí está muito ligada à glomerulopatia membrana proliferativa, e FAM, anti-DNA e perfil do complemento, também aí pensando nos casos de doenças de lúpico e outras doenças sistêmicas. Eventualmente, principalmente em áreas endêmicas para esquistosomose, vamos fazer biópsia de veia retal, de vasos retais, sorologia para HIV, crioglobulinas, ecocardiografia,
principalmente isso não é muito comum na síndrome nefrótica, mas mais comum na síndrome nefrítica, quando não há explicação, principalmente na síndrome nefrítica do adulto, pode estar associado à endocardite. Pesquisa de proteína de Benz-Jones, aí pensando na possibilidade, principalmente nos pacientes mais idosos, que têm associação com dor óssea, pensando na possibilidade de mieloma e imunoeletroforese, também pensando em mieloma e outras doenças. Então, a princípio, síndrome nefrótica ou até a síndrome nefrítica, quando nós não temos uma explicação, quando não se trata de uma GNDA clara pós-estreptocócica, no adulto, a princípio, é biópsia renal. Devemos biopsiar esses pacientes. Síndrome nefrótica no adulto é igual a biópsia renal. Síndrome nefrítica, na maioria das vezes, também é igual a biópsia renal, a não ser que haja uma clara evidência de que aquilo foi uma GNDA pós-estreptocócica, que não é comum no adulto. Vamos falar então sobre a principal forma de síndrome nefrótica na infância. Essa é a chamada doença por lesão mínima. Ela responde por 85% a 90% dos casos de síndrome nefrótica em crianças e 10% a 15% dos casos em adultos. Por isso que em criança, até que se prova o contrário, uma criança com síndrome nefrótica, nós vamos dizer que ela tem uma glomerulonefrite por lesão mínima, uma doença por lesão mínima. No adulto, nós já sabemos que não há as principais são a membranosa e a GESF, e também ela pode acontecer, mas não é muito frequente. E o que é essa doença? Essa doença se caracteriza, ela só é possível fazer o diagnóstico na microscopia eletrônica, porque a microscopia óptica e a imunofluorescência, o rim é normal, por isso ela chama de doença por lesão mínima. Nós vamos observar na imunofluorescência a fusão desses processos podais, que aqui estão normais e aqui eles estão fundidos. A fusão das pedicelas, dos processos podais das células epiteliais. E, obviamente, isso acarreta alguma mudança estrutural da membrana basal glomerular. Especula-se que haja uma participação dos linfócitos T nessa doença. É uma doença que é muito rara abaixo de 1 ano de idade. Síndrome nefrótica em bebês abaixo de 1 ano é preciso pesquisar e não se pode afirmar com tanta certeza que se trata de lesão glomerular mínima. Na apresentação clínica, o quadro de síndrome nefrótica florido pode surgir após um fator desencadeante e existe uma clara associação com fenômenos atópicos, daí porque mais um dos motivos dessa especulação de haver uma participação de linfócitos T na gênese dessa doença. A função renal é preservada, exceto se houver hipovolemia acentuada, que esses indivíduos perdem função renal. Ela é idiopática na maioria das vezes, mas nós sabemos que ela pode ser secundária, por exemplo, o linfoma de Hodgkin. No adulto, a gente tem sempre que pensar nessa possibilidade. E até na criança, obviamente. A proteinúria é seletiva. Se fizermos uma eletroforese de proteína, nós vamos ver que o principal pico é a albumina, ao contrário das outras formas de síndrome nefrótica. O complemento é normal. Pode acontecer uma hematúria? Pode, mas é uma hematúria pequena, não muito importante, e na maioria das vezes esses pacientes não cursam com hematúria. Na microscopia óptica, então, mais uma vez nós vamos chamar a atenção que o rim é normal. Na imunofluorescência também não existem depósitos no rim, a imunofluorescência é normal, e na microscopia eletrônica existe a fusão das pedicelas, a fusão dos processos podais das células epiteliais, ou fusão das pedicelas dos podócitos. Esse é o marcador da lesão glomerular mínima. E a conduta nessa doença? Essa é uma doença em que nós fazemos o tratamento dos sintomas, ou seja, normalmente nós usamos um diurético para tratar o edema com muito cuidado, porque esses indivíduos são, via de regra, hipovolêmicos. Se essa doença é crônica, que não é comum na lesão glomerular mínima, mas se essa doença fica crônica, principalmente na maioria das vezes, quando essa doença não responde bem ao corticoide, é porque não é lesão glomerular mínima, é glomerulosclerose segmentar focal, que é a segunda causa de síndrome nefrótica em criança, vale a pena fazer profilaxia para tromboembolia, vacinar esses indivíduos para estreptococos, e começar a ter preocupação com o metabolismo mineral. Mas na maioria das vezes, nos casos de lesão glomerular mínima, isso não é necessário. Esses pacientes respondem muito bem à corticoterapia, principalmente se crianças, Existem aí vários esquemas, né? Esse é o esquema do ISKDC. E quando esses pacientes não respondem à corticoterapia, na maioria das vezes é porque eles têm uma GESF e não uma glomerulosclerose segmentar focal e, na verdade, não uma doença por lesão mínima. A principal alternativa é o uso de ciclofosfamida. Então, a imensa maioria das crianças vão responder ao primeiro tratamento com ciclo com corticoide, e cerca aí de 60% até 80% dos adultos também respondem, mas as crianças respondem muito melhor. Como nós definimos resistência à corticoterapia?
A ausência de resposta após no mínimo 8 semanas em dose plena em criança e 16 semanas em adultos. Então, nós só podemos dizer que uma criança é córtico-resistente ou um adulto é córtico-resistente após 8 e 16 semanas, respectivamente, de tratamento com corticoide. E após o primeiro tratamento, que normalmente é bem sucedido em crianças, uma pequena parcela nunca mais vai ter outro episódio. Isso é bom que a gente deixe claro com a família. 10 a 20% vão ter recaída meses após o tratamento, ou seja, a família às vezes já esqueceu daquilo e a criança volta a inchar e nós temos que retratá-la. 40 a 50%, ou seja, pelo menos na metade dos casos, as recaídas vão ser frequentes, ou esses pacientes vão se tornar córtico-dependentes, ou seja, quando a gente começa a reduzir a dose de corticoide, a proteinúria volta e nós vamos ter que acabar usando uma dose mais baixa de corticoide por um tempo maior. E essa doença é uma doença que raramente evolui para a doença renal crônica. Finalmente, naqueles indivíduos, tanto com síndrome nefrítica, mas principalmente os indivíduos nefróticos, que evoluem, que não respondem ao tratamento específico, ou que quando você já pega a doença numa fase avançada, já com uma insuficiência renal avançada, e não há indicação para um tratamento imunossupressivo, nós vamos conduzir esses pacientes de forma inespecífica, com um bom controle da pressão arterial, principalmente, esse controle é mais rigoroso, principalmente na presença de proteinúria. No pacote de medicamentos desse paciente, obviamente, tem que ter um inibidor da enzima de conversão, bloqueador de receptor de angiotensina. Só faz sentido associá-los para reduzir proteinúria, mas não se ganha sobrevida renal com essa associação e, frequentemente, está associado a mais efeitos colaterais. Então, a gente acaba usando um ou outro, raramente usando os dois juntos quando a proteinúria não responde. Restrição proteica, esses pacientes não adianta dar mais proteína, mesmo que eles sejam nefróticos, uma vez que quanto mais proteína eles ingerem, mais se lesa o rim. Tratamento da dislipidemia, que muitas vezes está associado, o tratamento do edema e a prevenção de fenômenos tromboembólicos, principalmente naquelas formas crônicas de GESF, membranosa, em que o indivíduo pode acabar a fazer fenômenos tromboembólicos secundários. Muito obrigado pela paciência, até a nossa próxima videoaula.